Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. A palavra é condição sine qua non de um púlpito forte, gerador, transformador e que dá sentido de vida às pessoas. O tema de hoje é as muitas formas de reconhecermos a glória de Jesus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 15 a 19. Temos aqui alguns versículos que são fundamentais, o entendimento, a revelação, para que você possa compreender qual é a herança e a esperança que você tem ao estar aqui sentado dentro de uma catedral, ouvindo a palavra e as consequências, os frutos, os benefícios desta palavra. Diz assim o apóstolo São Paulo: este, está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, é o primogênito, é o primeiro de toda a criação. Ele é Deus, é o primogênito. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, este não é mais um dia apenas, é o viver contigo, é a vida que os céus trouxeram à nossa vida, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que somos hoje é incomparável com quem éramos no passado ou quem fomos no passado. Estávamos mortos em pecados e delitos, fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar, éramos como os demais filhos da ira, aprisionados por Satanás, nas garras de Satanás. Mas graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou tanto, que deu a sua vida na cruz do Calvário, que nos resgatou dessa situação de condenação e juízo para nos dar a vida eterna. Fala-nos neste dia, usa as minhas cordas vocais, minha mente, meu coração e todas as expressões da minha vida sejam apenas uma parte da grandiosidade, Senhor, desta mensagem. Em nome de Jesus eu oro com fé, e a Bíblia diz, ensina que todos devem estar em concordância dizendo amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família bendita, santos preciosos de Deus, eleitos segundo a presciência, a prognoses de Deus, predestinados em amor, chamados, justificados e glorificados. Aqueles que têm em Jesus a propiciação, o pagamento dos seus pecados, o pagamento da justiça de Deus, aqueles que creem num Deus único e soberano, meus filhinhos, em Cristo Jesus. As Escrituras Sagradas têm
tem todas as revelações a respeito da vida e da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as revelações. O apóstolo São Pedro, quando escreve a sua segunda carta, a segunda epístola, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Agora, pelo conhecimento completo. Pelo conhecimento completo. Então, Jesus não pode ser mais ou menos conhecido. É pelo conhecimento completo. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Portanto, você tem que conhecer tudo a respeito de Jesus e saber que foi Ele que te chamou. Não houve livre-arbítrio. Aliás, a Bíblia não usa uma única vez a expressão livre-arbítrio. Diz que foi Ele que chamou para a própria glória e virtude. Ele não nos chamou para andarmos aqui capengando na vida, nos arrastando na vida. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, vamos conhecer um pouco hoje desta glória e as manifestações, a multiforme manifestação de Jesus. Em 1 Timóteo 3,15, ainda Paulo diz, para que se eu tardar, fique ciente de como é o proceder na casa de Deus e a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a função da igreja é falar a verdade, é revelar a verdade, é uma coluna de sustentação. Você sabe que a coisa mais odiada pelo diabo é a verdade. Ele é o pai da mentira, ele odeia a verdade. O mundo odeia a verdade. Todas as vezes que alguém é apanhado numa mentira, a primeira coisa que ele diz, não, a verdade. Então, a verdade é odiada, porque a verdade é Jesus. A mentira vem do diabo, que é o pai da mentira. Então diz que a igreja tem um dever. Igreja não é lugar de negócios, igreja não é lugar de política, igreja não é curral de votação, igreja não é um ajuntamento social. A igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, ela tem que ter nas suas colunas de sustentação a verdade. Se a igreja luta com a verdade, não é igreja. Então, nós temos uma compreensão incrível sobre Jesus e sobre as Escrituras. Veja que João 17 disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais uma vez tocamos aqui na verdade. Diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, igreja não pode ter mentira. Nem no altar, especialmente no altar, nem na Assembleia dos Santos. Uma das coisas que cedo eu aprendi foi a ser um homem verdadeiro. Desde o início da minha vida espiritual, eu já comungava com pessoas dúbias. Às vezes pareciam que eram crentes, às vezes tinham atitudes insensatas que não reproduzem a glória de Deus. E eu sempre disse a Deus, Senhor, eu quero ser o melhor possível e ter realmente um reflexo da tua imagem. É na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Depois em 2 de Pedro 3,18, o Senhor diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, esta verdade que você ouve, de mensagem em mensagem, de glória em glória, tem que gerar na tua vida um crescimento espiritual. Quando a pessoa começa a vida espiritual, Paulo ensinou
que nós éramos como crianças, como meninos. Falávamos como meninos, dizíamos as coisas de menino, chorávamos como meninos, tínhamos um comportamento infantil de menino. E Paulo diz, quando eu me tornei um adulto, eu deixei as coisas de menino. Então ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Quer dizer o quê? Que a igreja tem como missão a verdade, e esta verdade tem que gerar crescimento. Diz que é um crescimento na graça e no conhecimento. Se eu entrar num culto e sair do culto e nada me tenha sido acrescentado, isto não foi um culto. Diz que de glória em glória nós vamos nos tornando a imagem e a semelhança do Senhor. Então, é com a verdade. Aqui não há lugar para filosofias, aqui não há lugar para um guru, aqui não há lugar para estrelas. A estrela brilhante, estrela da manhã, é o Senhor Jesus, com a sua verdade, que é a palavra. Esta verdade dá crescimento. Ou seja, nós deixamos de ser crianças infantis espirituais, que bebem leitinho espiritual, para nos tornarmos o quê? Maduros, adultos. E isto é um crescimento. Um crescimento. Então, conhecer Jesus não é acumular informações. Eu acumulei mais uma informação. Não. Conhecer Jesus é mergulhar na plenitude da revelação divina. Por isso é que este ministério é profético. É apostólico e profético. Porque nós mergulhamos na plenitude da revelação divina para dar crescimento. Antes de tudo, crescei. Antes de tudo, crescei. Então, a coisa mais importante na vida espiritual é o crescimento espiritual, na graça e no conhecimento. Isto é muito importante. O profeta Oséias, lá centenas de anos antes de Jesus, milhares de anos, ele disse, o meu povo tem sido destruído, não é porque falta jejum, oração no monte, não é não, é porque lhe falta conhecimento. E se a igreja não tem conhecimento, significa o quê? Que o altar é ignorante. Então a Bíblia não pode ser somada a mais nada. Esta é a verdade. Só a Bíblia, é suficiente. Jesus é suficiente. Então, nós não podemos acrescentar nada à Bíblia. Nós não podemos negar a suficiência. Porque se eu nego que a Bíblia não é suficiente, eu estou sustentando heresias dentro da igreja. Paulo explica isto aos Coríntios, 1 Coríntios 2, 13 a 16. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Por que a mensagem não pode ser um versículo? Você tem que conferir, eu tenho que ter uma estrutura daqui, no altar, que tenha um texto, que tenha contexto, que tenha comprovação em outros textos, porque senão, amado, são palavras ensinadas pela sabedoria humana. Você às vezes ouve um pregador que tem uma capacidade oratória tremenda, mas quando você espreme a laranja não sai suco, foi só oratória. Oratória, todos os grandes filósofos foram grandes oradores, não trouxeram nada para a vida das pessoas. Então ele disse, não são palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, quem é o homem natural? É a semente da perdição, é aquele que não tem Jesus, nem nunca terá. Diz que uma pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são o quê? Loucura. Então você já ouviu muita gente dizer, poxa, você vai à igreja? Você é dizimista? Você vai em reunião de oração? Você vai no estudo bíblico? Você, em vez de descansar, vem aos ensaios para ter a cantata mais linda e preciosa do mundo?
eles acham o quê? Loucura. Porque ele não pode entendê-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Versículo 15. Porém, o homem espiritual, veja, o homem natural é aquele que não tem Jesus e quizás nunca venha a ter, porque olha só, quando nós estávamos do outro lado, antes da salvação se manifestar, nós também dizíamos umas bobagens desta natureza, como pode, eu nunca irei, não, eu nasci católico, eu vou morrer católico, eu nasci com os santos, eu vou morrer, isso eram as coisas que nós dizíamos, mas isso era um tempo de quê? Ignorância. Deus não leva em conta. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, espirituais que somos, atenção, nós não somos homens naturais, somos espirituais. Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, ou seja, nossos pensamentos estão em linha com a palavra de Jesus. Por isso a minha mente pensa como a Bíblia pensa. Chegou uma doença, o que o mundo pensa? Não, vai dar mal, vai morrer. O Google diz, este é o homem natural. O homem espiritual, não, a Bíblia diz, a palavra diz, eu creio, eu confesso, pelas chagas de Cristo já fui sarado. Então veja o comportamento de quem é espiritual e de quem é natural. O homem natural diz que é loucura. O homem espiritual diz que sim, porque tem a mente de Cristo. Então, Jesus é tudo o que a nossa alma precisa. Eu não preciso de ter Jesus e acender uma vela de 7 dias. Eu não posso ter Jesus, achá-lo insuficiente e ir atrás de uma cartomante para dizer se o meu marido, se a minha esposa. Eu não preciso. Eu tenho a carta. Eu tenho a carta. Eu tenho a carta. O que ele deixou para mim está aqui escrito. Eu não preciso de fazer o meu mapa astral para perguntar quantos anos eu vou viver, ou onde eu vou estar. Não preciso. Eu estou num terreno sólido. A minha vida está ali, a minha, a sua, e quizás de alguém que está lá do outro lado, está sobre uma rocha. Diz que quando vem o vento, quando a chuva vem, o vento bate com ímpeto, ou os rios transbordam, a minha casa fica de pé. Porque ela não foi construída sobre a areia, foi construída sobre a rocha. Diga, a minha vida, a minha casa está sobre a rocha. Diga, eu sou indestrutível. 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 Então, a mente de Cristo é a mente de Deus. Deus não é onisciente. Ele pôs essa mente em nós. Não que sejamos oniscientes na carne, mas a mente de Deus está em nós. Às vezes a pessoa pode nem ter muita cultura. Eu conheço gente que lê na Bíblia e não sabe ler mais nada. Porque isto é espiritual. Desliga esse telefone, por favor, querido, enquanto estivermos no culto, senão me atrapalhar. Então a mente de Cristo é a mente de Deus. Em Marcos 12, 24 diz, respondeu-lhe Jesus, viu, nós estamos conferindo coisas espirituais com espirituais para ver se é mesmo assim. Olha o que diz, respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Então diz a Bíblia, olha agora para mim, a Bíblia diz que quando uma pessoa não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus, ela erra na vida. Eu tenho que conhecer as Escrituras, senão o erro vai bater em mim. Olha, vamos imaginar a questão do casamento. Eu digo isto muitas vezes aqui. Se eu quero um casamento cheio de amor, de segurança, eu tenho que buscar pessoas que vivem do amor de Deus. Logo, a Bíblia diz que uma pessoa salva da luz não deve nem pode se unir a uma pessoa das trevas.
Então eu não posso dizer, eu sou da luz, eu sigo a Bíblia Sagrada, mas eu vou buscar um grande amor fora desse amor de Deus. Eu vou buscar no mundo, no neto da vovó Cabinda. Você se deu mal já, porque o nosso mundo é aqui dentro. Eu tenho que procurar o meu amor, meu marido, a minha esposa, o meu noivo, o meu namorado, na casa do Pai. Tem que ser da luz, tem que ser salvo, tem que crer na doutrina, deve ser e tem que ser dizimista fiel, senão vai arranjar um rolo para a vida da pessoa, o resto da vida. E tem que ter a aprovação da igreja e a aprovação da liderança da igreja. Já deu certo. Fora disto, é fora. Como é que eu quero buscar uma vida de amor se eu vou procurar em outros amores lá fora? Eu vou buscar no amor de Deus. Eu vou buscar uma mulher, um homem, o homem busca a mulher busca o homem, porque o casamento bíblico é um homem com uma mulher. Não tem nada, o resto é invenção do diabo. É um homem e uma mulher. Deus, quando criou um homem chamado Adão. E criou dele uma mulher chamada Eva. Deus não criou Adão e João, Deus não criou Eva e Vevinha. Ele criou um homem e uma mulher. Isto é bíblico. Se eu não conhecer estas verdades, eu entro no erro. Não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Está aqui. Por que tanto crente erra na vida? 16 milhões de desviados. Porque não conhecem a Bíblia. Não lhe é ensinada a Bíblia. Uma vez nós conhecemos um casal, até de África. Era uma pessoa muito importante ligada a um governo de África, e esse casal, um senhor me disse, olha, eu participo de uma igreja, quantos anos era, mano? 30 anos, 15 anos, sei lá, e ele disse, vamos imaginar 15 anos, era muito tempo, ele disse, todos os cultos que eu fui, o pastor usou o mesmo versículo durante 15 anos. Então, o que ele tinha para dar? Nada. Você só dá o que você tem. Se você não tem nada, dá nada para o povo. E o povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então, todo erro deriva da falta de conhecimento e entendimento da palavra. O que a Bíblia diz? Pastor, eu conheci um senhor, vai se associar comigo, uma pessoa maravilhosa. Dinheiro, tem cash, e vamos fazer uma sociedade. Mas ele é crente. Não faça isso. Não te associes ao incrédulo. Não é o apóstolo que está ensinando, é a Bíblia que ensina. Não te associes ao incrédulo. Que comunhão há entre luz e trevas? Quem bebe do cálice do Senhor não pode beber do cálice de Satanás. Não vai dar certo. É como o casamento fora das questões bíblicas. É como se associar a um incrédulo que tem cash, mas não tem Jesus. Eu não assumiria nada com ninguém, com absolutamente ninguém, que não tivesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vai se dar mal. Como diz o carioca, vai dar zebra. Mas as pessoas fazem e erram, porque não estão seguindo as Escrituras. Então, o poder de Deus está nas Escrituras. Cristo se revela nas Escrituras com o poder de Deus. Veja que em Romanos 1,16 diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então eu não posso querer compor a minha vida fora do Evangelho. Seja o casamento, seja a vida profissional, seja o que for. Pastor, eu trabalho numa empresa, o dono da empresa manda mentir para os clientes. Então, saia dessa empresa. Você não pode ser cúmplice com um mentiroso. Separa o teu carro e diz, abasteço R$100 de gasolina. Aí o moço vem e diz assim, quer nota de quanto? Que isto é da cultura. É uma cultura enraizada em princípios bíblicos? Não, em princípios diabólicos. Então, senhor, quanto é que colocou de gasolina? 100. E o senhor quer me dar uma nota de quê? Não, o que o senhor quiser eu passo. Mas eu gastei 100.
Mas eu posso dar de 300. Para quê? Para enganar o meu patrão? Então você veja, quando você tem conhecimento, você vai logo à Bíblia Sagrada. Mas o que a Bíblia diz? O sábio anda com os sábios. Se for amigo do insensato, vai se tornar o quê? Mal. Então eu não posso ter um amigo insensato. Eu tenho amigos sábios. Quem são os sábios? Estão na igreja, ou que fazem parte do corpo de Cristo. Nós temos gente em grande parte do mundo que não tem igreja, mas tem as mídias sociais para participar da igreja. Então temos que ter essa ideia muito importante. Há uma beleza insondável em Cristo. Ele tem uma essência com contrastes de plenitude, de natureza, de função. Há uma multiforme glória. E nós hoje vamos, nestes próximos 30 minutos, conhecer algumas facetas que revelam que Ele é completo em si mesmo. Você vai conhecer coisas inefáveis. E vou lhe dizer que o que você está ouvindo é inefável. Porque eu já participei de muitos cultos em muitos lugares que eu não ouvi nada. Não me transformou. Entrei, olha que eu já andei em muitos lugares do mundo. Entrei e saí de muitos lugares que não me disseram nada. Era como eu era quando eu era participante da igreja católica. Eu entrava um pecador, saía um pecador. Era um ritual, era um cerimonial. Senta, levanta, coisa que eu não gosto na igreja, o senta, levanta. Pessoa, vou cantar um hino, fica todo mundo de pé, acabou o hino, todo mundo senta. Agora vou ler a palavra, todo mundo de pé, agora todo mundo senta. Igreja é um lugar de repouso, de paz, de contemplação, de meditação, de regozijo. Se começa a haver muita bagunça no culto, muito movimento no culto, a pessoa se desliga disso aqui. Então, nós precisamos de entender a quem servimos para conhecer as diversas manifestações. Porque de quarta-feira é o Natal. E tem gente que só vai se lembrar do Natal por causa da rabanada. Que tem umas rabanadas aí, meu Deus, concorrência. Bispa faz uma rabanada maravilhosa. Bispo Serginho faz uma rabanada. Creme de leite, leite condensado, é açúcar, glicose, vai 300, 400, 500. Ai, mas tem que ser a rabanada. E na noite da consoada, as pessoas não sabem nem porque estão vivendo aquele momento. Não sabem. Então vamos lá ver o que disse Paulo. Efésios 3, 8 a 10 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, olha a função. Se você entra no ministério que o líder está rodando, peão, o que? Ou fazendo reteté, e pula, e salta, e os irmãozinhos, é unção, e gritam, e urram, e latem. Paula pega o papagaio, cacareja a galinha, os ternos pombos arrulam, gema rola inocentinho. Então a pessoa fica, um é rola, outro é cão, outro é cachorro, e no fim você fica e diz: que é isto, gente? O que eu vim fazer aqui? O que a igreja me mostra, dá sentido à minha vida, transforma a minha postura de vida, as minhas posições familiares, o meu modo, o meu caráter, a minha inteligência, até isso é submetido a Deus, amado. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Então a igreja não pode ser conhecida porque o bispo da igreja fica rolando. E, bispo, por que o senhor está rolando? É o quê? É uma unção que o Espírito Santo me deu. E daí você vê Jesus chamando lá em Mateus 15, gente, vamos fazer uma roda viva, e todo mundo rolando. E no fim não existe fim, é uma confusão. Onde há confusão não tem Espírito Santo, amado. Aí vem o pastor evangélico cristão com um quipá, aquele chapeuzinho dos judeus, com aquela mantilha, e entra.
com um cordão de ouro. Aleluia! Gente, ou é lei ou é graça. Nós não somos judeus, nós somos gentios. É o evangelho da incircuncisão. Eu não posso chegar à minha igreja com um quipá e com uma lentilha e andando como se fosse um ortodoxo. Ortodoxo é ortodoxo, não tem nada a ver conosco, amado. Então você vê coisas que não são. Pela igreja tem que haver uma multiforme sabedoria de Deus. É a multiforme. Amado, isto é igreja. Se não for isso, não é igreja. Os americanos dizem, it is waste of time. É tempo perdido. Sabe, tem gente que vai 20, 30 anos a uma denominação e na hora da morte ele nem sabe para onde vai. Fica chorando, dizendo, meu Deus, para onde eu irei? Para o inferno ou para o céu? E passou 30 anos dentro da igreja. Romanos 11:33 diz assim, ó profundidade e riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus, quão insondáveis são os juízos, quão inescrutáveis os caminhos, profundidade. E eu quero agora entrar nesta profundidade. Eu prometi, o Espírito falou, o mês de dezembro todo vai ser só Jesus, até que você diga, uau, eu o conheço. Não é de ouvir falar, eu vejo, eu sinto. Então, nesta véspera de Natal, nós vamos estudar os 10 rostos da mesma face divina de Jesus. Primeiro, a Bíblia diz que ele é o sol da justiça. Mateus 4:2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ele é o sol da justiça. Agora vamos ver o outro lado do rosto de Jesus. Ele é o sol, mas ele é a estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, um lado do rosto é o sol da justiça, como é multiforme sabedoria. O outro lado é a estrela. Ele é sol, ele é estrela. Ele ilumina com o sol da justiça, ele dissipa todas as trevas do pecado. Então, quando surge esta estrela da manhã na vida de alguém, ele está anunciando um novo tempo para esta pessoa. O sol da justiça está neste lugar. A estrela da manhã está neste lugar. Nós estamos conhecendo os 10 rostos de uma mesma face, Jesus. Mas a Bíblia mostra uma multiforme sabedoria, multifacetado. Não é aleluia, aleluia. Você tem que conhecer estas verdades. Ele é o sol, ele é a estrela da manhã. Agora nós vamos ver, ele é a água e ele é o pão. João 4:14 assim, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, ele é a água viva. Mas ele é também o pão da vida. Diz em João 6:35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amado, ele te descedenta, ele tira a tua fome, você está comendo o pão da vida, você está deglutindo o pão da vida, que é a palavra. Não é pão farinha, é pão da palavra, e isto lhe faz com que você não tenha sede do mundo, nem tenha fome de voltar ao baile, ao funk, ao sambinha. Você não precisa disso mais. Toda a sede que você tinha e toda a fome das coisas do mundo terminam em Cristo Jesus, porque ele é a água da vida, ele é o pão da vida. Diga glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Terceiro lugar, a Bíblia diz que ele é o cordeiro, mas também é o leão. João 1:29 diz, no dia seguinte viu João e Jesus que vinha para ele e disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro de Deus. Foi imolado, o cordeiro que foi imolado. Mas a Bíblia diz que ele também é leão. Em Apocalipse 5:5 diz, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é sol,
Ele é estrela, Ele é água, Ele é pão, Ele é cordeiro, Ele é leão. O cordeiro tira o pecado, o leão conquista a vitória. O mesmo que se entregou é o mesmo que reina em nossa vida. Ele é cordeiro, mas Ele é o leão. Quarto lugar, Ele é manso, mas Ele é poderoso. Veja as facetas de Jesus. Manso, Mateus 11, 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Mas Ele é poderoso. Mateus 28, 18 disse, Jesus aproximando-se foi dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é manso, humilde, mas Ele é o Todo-Poderoso. Então, nós temos alguma dificuldade humanamente com a delimitação de entendermos estes 10 rostos numa face divina. Mas agora você está mergulhando naquilo que você precisa ter conhecimento, porque você se tornará uma pessoa indestrutível. Você não é mais escravo de Satanás. Você, quando vê a bebida alcoólica pesada, você diz: não, não bebo. A pessoa vai dizer: bebe, eu sou hoje. Você diz: não, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Quando a pessoa vem com um negócio cheio de açúcar, você vai dizer: não, porque por causa dos diabetes, por causa do não sei de quê, do pico de insulina. Você vai aprender a resistir às tentações, porque nenhuma tentação, amado, deixa de ser humana. Todas as tentações são humanas. Juntamente com a tentação, Deus dá o escape. Ele é o cordeiro, Ele é o leão, Ele é manso, mas Ele é poderoso. Em Cristo você vai da ternura à autoridade, da doçura ao domínio. Este é Jesus Cristo. Este é Jesus. Quinto lugar, Ele é servo, mas Ele é rei. Filipenses 2, 7, 9 diz assim: antes a si mesmo se entregou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Ele é servo. Mas a Bíblia diz que Ele é rei. Apocalipse 19, 16. Tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diga: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está escrito. Está escrito que Ele é servo, mas Ele é rei. Ele foi humilde, Deus o exaltou, mas o trono é dele. Ele é rei de reis, Senhor de senhores. Sexto lugar, Ele é o príncipe da paz, mas Ele é o guerreiro vitorioso. Isaías 9,6 disse: um menino nasceu, um filho nos deu, o seu governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Não há paz fora de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Por isso Ele disse: a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. O mundo dá com Rivotril, Pax, com calmante, frontal noturno, frontal debaixo da língua, frontal em cima da língua. O mundo sabe as estratégias farmacêuticas para tentar dar paz. Jesus diz: eu sou a tua paz. Confia em mim, vai dar tudo certo. Fé em Deus, dá tudo certo. Estamos chegando ao final do ano, estamos fechando quase um ciclo. Vai dar certo, meu irmão. Não vai escapar nada. Não vai ficar uma brechinha, um lugar. Não, eu resolvo o próximo ano. É agora, é hoje. Porque você tem o príncipe da paz, mas tem o guerreiro por você. Apocalipse 19, 11 diz: viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o cavaleiro se chama Fiel Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Olha, esse é o guerreiro a nosso favor. Ele que luta as nossas lutas, Ele peleja as nossas batalhas. Ele disse: eu vou adiante de você, para você não ter que encarar aí o mundo. Sou eu que vou à tua frente, são os meus anjos que batalham. Então Ele é o príncipe da paz, mas Ele é o guerreiro vitorioso. Quem é crente não perde, amado. Quem é crente não pode perder, não pode quebrar, não pode ser humilhado, não pode ser apoucado, não pode, porque a Bíblia diz que não pode. Em vez da humilhação, você vai receber dupla
honra. Ainda há tempo, vai acontecer, vai acontecer. Com fé em Deus tudo dá certo. Você sabe, Ele é o príncipe da paz, Ele acalma as tempestades, mas Ele destrói os inimigos. Ele é a vitória sobre o caos. Você pode ter entrado hoje aqui, a cabeça revirada, um nó nas emoções, mas Ele vem e diz: acalma a tempestade. Vento, sossega. Onda, acalma-te. Acalma o facho aí. Eu sou o Senhor. Gente, eu não sei se todos estão recebendo esse ensino, mas o meu coração dá de uma alegria, de um gozo, de um regozijo muito grande. Sétimo lugar, Ele é o pastor, mas Ele é a pedra principal. Diz a palavra do Senhor em João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, diga, Jesus é o bom pastor, é Ele que conduz, mas Ele é a pedra de sustento. Diz em Mateus 21:42, perguntou-lhe Jesus, nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele é o pastor que conduz, mas Ele é a pedra que sustenta. Acredite nisso. Habitue-se a colocar o teu joelhinho no chão todo dia, nem que seja 2, 3, 4 minutos, não importa o tempo, importa a sua devoção. Importa quando chegar agora no dia 24, quando você estiver comendo aquela farofa, aquele frango, você abre a parte de trás, bota uma cebola, bota uma farofa, bota um ovo, costura tudo, põe, dá com o garfo assim umas picadazinhas, põe uma margarinazinha, vigor, põe um negocinho, bota no forno 1 hora e não sei o que. Quando você tira aquelas perninhas amarradinhas, você abre e diz, uau! Por que eu disse isto, gente? É da idade, deve ser alguma coisa da idade. Então, Ele é a pedra que sustenta, Ele é o caminho, Ele é o fundamento da nossa fé. 8º lugar, Ele é juiz, mas Ele é o advogado. Quem o rejeita vai saber que Ele é juiz. Quem o confessa tem um advogado. João 5:22 diz, João 5:22, não, está errado. Não era essa passagem, eu pus aqui direitinho. Ele é o juiz. Procura aí, não vamos avançar, temos tempo. Ele é o juiz, Ele é o justo juiz das nossas causas. Procura no instantinho. 1 João 2:1 diz, e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confia o julgamento. Não é esse, né? Nós temos um advogado. 1 João 2:1, não é isso não. 1 João, está aqui, 1 João 2:1, está aqui, aleluia. Você pensa o quê? Que o diabo vai me envergonhar? Não vai envergonhar, meu amado. Eu sei em quem tenho crido. Filhinhos meus, estas coisas escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um paracleto, um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Filhinhos meus, estas coisas escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Ele é o justo juiz. Ele é o advogado, Ele é o justo juiz. Número 9. Ele é raiz, mas Ele é videira. Apocalipse 22:16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz. Nós não temos nesta igreja Nutella, nós temos raiz. Uma árvore sem raiz, ela tomba. Uma árvore com raiz, ela pode vergar, mas não tomba. Ele é raiz. João 15:11 disse, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja completo. Uau!
Também não é esse aí. É João 15:1, por favor. Vê se dá para botar direitinho aí. João 15:1. Vai, JR, procura aí no teu computador. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então ele é a videira. Ele é a raiz, mas ele é a videira. Portanto, a raiz é que suga a energia para a árvore. A videira é que dá fruto. 10º lugar, ele é o crucificado e ele é o glorificado. 1 Coríntios 13:4 diz assim a palavra do Senhor: porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então ele é o que? Diz a palavra do Senhor, o crucificado. Ele foi a propiciação dos nossos pecados. Ele pagou o preço da justiça de Deus que constava contra nós. Então ele foi crucificado, essa morte maldita, porque também ao lado dele foram crucificadas 2 pessoas. Mas ele era o Cordeiro de Deus. Ele foi tentado em tudo e não conheceu o pecado. Então, na realidade, ele foi o crucificado por quê? Por que ele tem que ser a propiciação? Derramar o sangue, morrer em nosso lugar, morrer por nós. Por quê? Porque só ele tinha a perfeição. Ele foi o crucificado. Atos 2:33, diz assim a palavra do Senhor: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, ele foi à destra de Deus, tendo recebido, exaltado, recebeu a promessa do Espírito Santo. Ele foi exaltado, ele foi glorificado. Ele foi crucificado, mas ele foi glorificado e exaltado. Que Deus maravilhoso. Aí o mundo não conhece estas verdades. Precisa de conhecer, irmãos. Por isso é que nós estamos fazendo um trabalho sobrenatural. A nossa Global Grace Missions quer chegar em 73 idiomas a 189 países do mundo, com todos os idiomas falados do mundo. Pastor, mas isso é um custo, verdade. Mas eu sei que aqueles que investirem na obra de evangelização farão esta multiforme sabedoria de Deus chegar às nações. Porque, irmãos, há muita gente que se coloca diante de uma figura de uma pessoa obesa que tem um prato de arroz e pensa que ali está Deus. Há muitas pessoas que olham o sol e dizem que é Deus. Tem países que têm centenas de shirvás de deuses. Por isso o mundo não tem paz, o mundo não tem solução. As sociedades estão se arrebentando umas às outras. O nosso país está crucificado, ajoelhado, anulado de tantos problemas que nós estamos vivendo. Mas há um povo que não se curva a Baal. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é o povo que não se curva a Baal. Por quê? Porque ele sabe que o Deus a quem serve é o sol da justiça, é a estrela da manhã, é a água viva, é o pão da vida, é o cordeiro, é o leão, é manso, é poderoso, é servo, é rei, é príncipe, mas é guerreiro, é pastor, mas é pedra, é juiz, mas é advogado, é raiz, mas é videira, é crucificado e é glorificado. Esse povo sabe disso. Esse povo sabe disso. E a pergunta é: apóstolo, pode desmoronar a vida de uma pessoa que tem alicerces na rocha? Não. Impossível. No way. Não há jeito. Uma vez em Cristo, você está em Cristo para sempre. Uma vez salvo, você está salvo para sempre.
Uma vez ungido e selado, você está ungido e selado para sempre. Uma vez o nome no livro da vida, ninguém pode apagar. Somos um espírito com Ele. E este conhecimento que eu lhe estou passando, é um conhecimento que certamente você se agarrará a Ele, para poder dizer: Jesus é o sol que brilha sobre mim e a estrela do meu amanhecer. Você vai dizer: nele eu encontro a água que sacia e o pão que me sustenta. Nele eu encontro o cordeiro que me salvou e o leão que me defende. Nele encontro o manso que me acolhe e o poderoso que me protege. Eu encontro o servo que lavou os pés das pessoas humildes, mas o rei que governa o meu destino. Eu encontro o príncipe o príncipe que me dá paz, mas o guerreiro que me dá a vitória. O pastor que me guia e a pedra que me firma. O juiz que é justo, mas o advogado que é misericordioso. A raiz que me gerou, a videira que me alimenta. O crucificado que me salvou, o glorificado que me dá a eternidade. Aqui está aqui estão os 10 rostos de um único Deus. Buda, não. Confúcio, não. Shirvá, não. Gongás, altares, entidades, absolutamente nada. Pastor, e a pessoa que se alimenta e que tem em casa um ídolo, uma estátua? Deixe-me dizer-lhe, como disse o grande profeta Isaías: está se alimentando de cinzas. Está se alimentando de cinzas. Isaías ensinou a respeito disso. Ele disse: alguém pega um tronco de uma árvore e corta ao meio. Com esta metade daqui, a daqui, ele faz um rosto, ajoelha-se diante dele e diz que é Deus. Com esta metade que sobrou, ele corta os pedaços, toca o fogo e assa o pão. Isso é Deus? Como? Do mesmo pedaço ele corta e faz aqui um Deus, aqui queimado para assar pão. Isaías diz: olha, você está se alimentando de cinzas. Então eu quero terminar dizendo: Jesus é a plenitude de Deus, que se revelou na forma humana. E cada um destes contrastes que os senhores ouviram é suficiente, é completo, é eterno. Quando o mundo tenta dividir, ele quer unificar. Quando a humanidade vacila, ele dá o equilíbrio para a vida. Ele é majestoso, ele é glorioso, ele é Senhor, ele é a resposta completa de Deus para a humanidade. E eu vou terminar o culto, mas eu não poderia de forma alguma deixar de significar a minha profunda gratidão, em primeiro lugar, por quem eu sou. Eu sou o menor dos apóstolos. Como carne, não tenho nenhum valor. Como homem, absolutamente zero. Mas eu sou um servo. Eu tive uma experiência com estes 10 rostos aqui, dentro de um hospital, perto de uma septicemia, com necrose numa perna, quase amputei uma perna, 2 anos em 3 hospitais militares. Eu vi o que é o inferno da guerra. Fui aluno de uma escola militar, numa viagem tive um acidente terrível. Meu sonho era defender a minha pátria. Depois eu entendi que os cabeças botam o povo para a bucha de canhão para morrer, e eles ficam sentados tomando uísque e comendo caviar da Rússia, que é o mais caro. Eu tive uma experiência com este Deus real, viva e verdadeira. Não tem como negar
que isto que está aqui na Bíblia Sagrada é a única verdade, é a única garantia. Eu vou dizer, a única garantia que nós temos na vida é a segurança desta âncora da nossa alma, que diz a Bíblia Sagrada que ela é segura e firme. Ela é segura e firme. Portanto, eu sei em quem creio, em quem eu tenho crido. Eu conheço por experiência de vida, não foi que me contaram, não foi a vizinha que me deu um testemunho, não. É pelo que eu vejo. São quase 47 anos de santo ministério, uma história que nós estamos escrevendo na vida de milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo. E agora com a nossa global, Deus, eu não tenho nem ideia do que acontecerá daqui a 1 ano ou 2, quando o mundo inteiro começar a dizer, é Jesus. Quando os chineses, orientais, coreanos, asiáticos, Oriente Médio, Europa, Áustria, Austrália, continente americano, amados, este Jesus que eu tenho experiência própria, ninguém me contou nada, eu vivi no meu corpo. Eu sei o que é o limite para chegar à morte. Eu sei que é conviver com um monte de gente de CTI, morre no cama 2, morre no cama 5, morre no cama 7. Aquele cara não estava ali onde estava, mas morreu esta madrugada, sem braço, sem perna, sem olho. Eu conheço isso tudo da besteira, a maior estupidez do mundo são os estúpidos dos líderes que levam o povo a morrer para a guerra. Eu conheço isso tudo. Você me vê quietinho aqui, eu conheço muita coisa. E eu sei que sem Ele não dá para viver. E essa é a segunda palavra para terminar o meu encontro de hoje. Se alguém entre nós que ainda não fez uma confissão pública do senhorio de Cristo, alguém que diga, Senhor, eu creio que Tu és Deus, morreste, ressuscitaste, Tu és o Salvador, Senhor, eu Te recebo, eu Te confesso como meu Senhor e Salvador. Eu vou lhe dizer, não saia daqui esta manhã, não desligue o seu televisor, o seu iPad, o seu telefone celular, não desligue até eu terminar este encontro. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Você não sabe o que será o teu amanhã, eu não sei o que será o meu amanhã. Eu creio no que está na Bíblia, mas eu não sei. Esta semana, uma pessoa me ligou, mandou uma mensagem dizendo, meu irmão está passando mal, bilirrubina muito alto. Ontem me ligou e disse, meu irmão descansou. Então, a vida é assim, desliga aqui, sabe aqui dentro tem uma artériazinha, desligou, pum, caiu, acabou. Você vai perder tempo na vida? Ficando discutindo, problema, porque a minha sogra, meu pai, meu marido, minha esposa, o vizinho, aquele irmãozinho, não vou com a cara dele. Você vai fazer o que com a sua vida? Você veio hoje aqui porque Deus queria que você o conhecesse como nunca o conheceu. E você tivesse uma entrega, uma rendição a este Deus maravilhoso. Não saia daqui, porque amanhã, você não sabe qual é o teu amanhã, só Deus pertence. Eu hoje, entregue a sua vida a Jesus, confie nele, o mais ele fará. Eu ouvi muitas vezes os médicos dizendo que eu não poderia deixar de andar numa cadeira de rodas como andei durante um tempo. Perna estendida, uma cadeira de rodas, lá para trás e para frente, as pessoas diziam, coitadinho, quer cigarro, coitadinho, quer uma notinha de um escudo, não sei. Eu ouvi muita coisa na minha vida toda. Mas quando eu ouço a voz dele, meu coração tem paz, a minha vida tem alegria. E por mais que intentem contra mim, eu quero dizer, eu vou permanecer de pé. Não saia daqui sem isso, sem essa entrega. Pastor, mas tem um cara que me fez um negócio. Perdoe, meu irmão, perdoe, senão você vai estar na mão do atormentador o resto da vida. Perdoe,
joga fora. Ah, mas eu vou perdoar metade. Você vai continuar sofrendo nas mãos do atormentador. Sabe o que é o atormentador na Bíblia? É como o carcereiro, que a pessoa fica encarcerada e ele vai com ferro, bate naqueles ferros das grades, a pessoa não tem paz, não consegue dormir, não consegue descansar. É um verdadeiro atormentador. Quem não perdoa está nas mãos do atormentador. E não perdoando, tem doença, tem problema emocional, tem problema físico, é uma vida de problema. Perdoe. Deixa o passado para trás. Vamos olhar daqui a poucos dias, amado. Vamos estar aqui cantando aleluia, chegou 2026. Como? Capengando, andando com os meus problemas, se arrastando na vida. Mude. Eu não posso mudar pelo senhor e pela senhora. Tem que ser a pessoa a desejar, a querer. Conheceu hoje verdades que você não ouviu em nenhum ministério nesta terra. Você pode andar 5, 6 anos em seminário, você não vai ouvir o que ouviu hoje. Você conheceu os 10 rostos da mesma face de Jesus. Você pensa o quê? Que as igrejas estão interessadas na tua alma? As igrejas estão interessadas no dinheiro das pessoas e mais nada. Não cuidam da alma, não ensinam, não oram, não buscam com o povo, não levam o povo a viver uma verdade como se vive neste santo ministério. Por isso tem muita gente querendo guerrear comigo, mas eu tenho um justo juiz e um guerreiro que já está na minha frente. Não adianta lutar comigo. Não é exatamente a figura do Miguel Ângelo, é Cristo em mim. Então vamos lá, vamos terminando o culto. E você tem que ter uma decisão para Jesus. Pastor, o senhor sabe, eu de vez em quando venho à igreja. Talvez seja nem melhor você vir. Você está zombando de Deus. A vida espiritual é uma vida que exige 24/7. Não dá para... Eu tenho um plano de final de semana, apóstolo. Final de semana eu tenho Jesus e o resto da semana eu não... Sabe, eu vivo. A Lagardère. Não faça isso. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Quarta-feira vai ser o Natal. 28, semana que vem, mais 2 dias, estaremos no nosso Réveillon. E como você vai viver? Pastor, mas as minhas finanças estão mal. Seja fiel a Deus. Eu lhe mostrei hoje os aguilhões, toda a documentação foi corrigida. Está aqui todo o ensinamento está aqui. Agora, ou eu pratico, ou eu me engano. É melhor praticar. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas que optam por sofrer, sacrificando, e outras optam por viver, cabeça erguida, brilhando na vida. Eu optei por isso, amado. Não dá para ficar carregando fardo de todo mundo nas costas e você não viver. Não dá. Cada um carrega o seu e nós sustentamos com o poder da oração. Tudo bem. Eu queria terminar. O irmão está tocando um hino muito bonito que eu queria depois cantar esse hino. Mas vamos curvar a cabeça. Senhor Jesus Cristo, o que eu recebi de Deus, eu entreguei. Minha consciência está em paz. Eu sei que esta palavra está movendo corações. Há homens aqui que estão se rendendo. Há senhoras que estão dizendo: Pai, eu te recebo como Senhor e Salvador. Do outro lado, há pessoas que estão dizendo: nunca mais eu me envolverei com más companhias, com álcool, com droga, com cocaína, com todo o mal que o diabo plantou na nossa sociedade. Eu sei que há pessoas hoje que, como o filho pródigo andou pelo mundão até que ele caiu em si. E ele disse: puxa vida, na casa do meu pai eu tenho tudo, tenho toda a fartura.
Eu ando aí no pulo de igreja em igreja, arrastando irmãos para fora da igreja. O que eu estou fazendo na vida? O que eu estou semeando na vida? Então, diz que o filho pródigo caiu em si. Na casa do meu pai. Na casa do meu pai há muita fartura. E diz que ele disse: eu vou para a casa do meu pai. E quando o pai o avistou ao longe, o pai correu, o abraçou e o beijou. E nesta manhã, Jesus correu para muitas pessoas, abraçando e beijando, dizendo: tu és minha filha, tu és meu filho. O diabo perdeu na tua vida. Tu és meu para sempre. Eu abençoo cada vida aqui presente. Eu abençoo cada lar aqui presente. Eu abençoo os teus caminhos. Eu abençoo o teu final de ano. E eu sei, Senhor, que muitas coisas vão ser consertadas estes dias e haverá novos começos, recomeços, Pai. Haverá pessoas que entrarão por essas portas sorrindo, alegres, dizendo: graças a Deus mudei, minha vida mudou, agora é Cristo em mim a esperança da glória. Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra a tua vida. O homem mau, fraudulento, enganador e o sanguinário estão debaixo dos nossos pés. Todo dardo inflamado que o inimigo atirou hoje está apagado e caído por terra pelo escudo da fé, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos sair daqui em paz. Vamos nos alegrar, nós vamos viver o melhor Natal da nossa vida, porque o grande presente é Jesus em nossa vida. Obrigado, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces comunhões e consolações do Espírito Santo se manifestem para sempre na vida de todos, e todos digam comigo: amém, amém e amém. Graças a Deus.